Agora, Rádio Fiscar Entrevista. Música, cultura e informação. Aqui, na 95,3 FM. Olá a todas e todos. Estamos iniciando mais uma edição do Rádio Fiscar Entrevista e desejamos um excelente dia e uma excelente semana a todas e todos. Na semana, nós tivemos 5 entrevistas com membros de diferentes etnias da comunidade indígena de estudantes da Universidade Federal de São Carlos. Está conosco hoje, novamente, nossos entrevistados, o Naldo, da etnia Tucano, que é estudante do curso de Linguística da Universidade Federal de São Carlos, e além de ser um amigo muito querido, ele é também um dos organizadores da 4ª Semana dos Estudantes Indígenas da UFSCar, e inclusive a ideia de nós dialogarmos com diferentes etnias foi uma ideia do Naldo, que nós, quando estávamos organizando o ciclo de entrevistas, entendemos ser uma ideia excelente. Naldo, bom dia mais uma vez. Bom dia. Eu queria te perguntar algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: já se desenvolveu a primeira semana do evento, 4ª Semana dos Estudantes Indígenas da Universidade Federal de São Carlos, e eu te pergunto, como correu essa primeira semana? Como foram os eventos? Vocês obtiveram os resultados que esperavam? Enfim. Primeiramente dizer que quem está organizando isso são o coletivo CCI, claro. Todos nós fazemos parte dele, então cada indígena ele colabora do seu jeito, eu também dou a minha força, tento ajudar da minha forma também. O público que a gente esperava e o evento em si, ele está sendo muito bem recebido. É importante isso porque a gente dá visibilidade para a temática indígena, né? Uhum. É isso que a gente propor para a universidade, que ela obtenha algum diálogo com os indígenas e os indígenas um diálogo com a universidade. A temática é interessante, onde ela fala propondo diálogo entre e conhecimento tradicional. Então, é isso que a gente queria chamar a atenção, entendeu? Tipo, porque, querendo ou não, a gente tem modos de visão de um mundo diferente também. Então, a gente quer propor a nossa visão para o conhecimento científico também. Isso que a gente queria chamar a atenção para a população um pouco também. E eu acho isso bem interessante. O primeiro dia foi bastante interessante, onde a gente tentou quebrar o estereótipo índio, onde a gente com os professores da rede municipal, do primeiro ciclo a segundo, parece, onde a gente falou sobre essa temática índio, de como elas são diferentes, entendeu? De as etnias indígenas são diferentes no Brasil. É importante a gente frisar sobre isso também, para as pessoas, para eles não ficarem reproduzindo aquilo que está estereotipado no livro de história, de como de como a Xuxa brinca com os indígenas, né? Que a pintura, a dança da chuva, e sendo que essa não é a nossa realidade, entendeu? Claro. E nós achamos aqui, quando você trouxe a ideia de e fazermos perguntas semelhantes, bem dizer, as mesmas perguntas a diferentes etnias. Por que tu sentiu necessidade disso, Naldo? Por que dessa ideia? O que você quis trazer as diferenças culturais? Enfim, nós percebemos que há características de cada etnia, um está ligado à música, outro ligado a algum tipo de espiritualidade, outro florestas, a terra, a um viver ecologicamente mais saudável e sustentável. Cada etnia tem uma característica única. Você poderia falar um pouco a respeito disso? Poderia sim, poderia falar sobre o tucano e outras, e a vida cotidiana dos tucanos, por exemplo. Eu frisei bastante pegar esse povos diferentes, de culturas diferentes, porque
quando você chega na universidade, você se depara com uma situação onde as pessoas pensam que o índio ou o indígena é um só. E isso no começo eu sofria bastante com isso, porque você vê que as pessoas não têm conhecimento da realidade dos povos indígenas, entendeu? Elas pensam que o índio é um só, o indígena é um só, e ela só é uma cultura só e vive na região amazônica, onde elas pensam que a gente vive num modo totalmente, vamos dizer assim, vergonhoso, a gente vive pelado, caçando, sendo que essa não é a nossa realidade. Claro. Sendo que no Brasil todo existem povos indígenas, sendo que elas são diferentes. Seu próprio costume, tem sua própria cultura, tem o seu próprio cotidiano, elas vivem do seu jeito. Tem indígenas que são advogados, médicos, elas, além de serem advogados, não perderam a sua cultura por causa disso, elas valorizam. Não é porque o termo que as pessoas usam é vocês são aculturados agora. Não, ninguém é aculturado a nada, velho. Eu falei um debate com os professores da rede municipal lá fora, assim, e perguntaram assim, então, vocês não são mais indígenas? Eu falei, então, deixa eu te perguntar, já que você disse e tá aí fazendo essa pergunta para mim, você se veste igualzinho como você chegou aqui no Brasil? Você não tem a capacidade de se evoluir? Porque se você pode evoluir, eu não posso evoluir indígena. Perfeito. Não é interessante isso? Porque as pessoas pensam que a gente não pode evoluir também, entendeu? A gente tem que viver de um modo primitivo que elas nos estereotipam sempre, entendeu? Eu acho interessante frisar a diferença porque falar para elas, não, né? Nós estamos diferentes, somos de etnias diferentes, estamos sempre presentes. Claro. Não é aquela visão que vocês têm da gente, entendeu? Infelizmente, eu sou indígena, eu não conheço todos os povos indígenas. Eu não tenho direito de falar, eu só tenho direito de falar. Entendeu? Perfeito, isso que é interessante. Naldo, e é interessante porque às vezes você se sente um estrangeiro na sua própria terra, né? Se a sua cultura, os seus costumes, enfim, não são reconhecidos socialmente, é uma péssima impressão. Eu te pergunto uma coisa, habitualmente, dentro daquilo que tu conhece, os indígenas, o processo de socialização é feito na língua, a etnia e depois no português? Bom, eu posso falar de mim. Eu tenho um pai professor, a minha mãe é professora, então desde então eu falo português e conciliado com a minha língua materna, né? Com a materna eu tenho uma avó que ela fala uma língua diferente chamada Wanani, e a minha avó paterna ela fala uma língua chamada Tuiuca. Então eu tive que conviver com isso desde a infância. Aí linguística, eu vi perceber essa diferença aqui, entendeu? Para mim isso era normal. E eu não achava nenhuma diferença, mas você vendo aqui que você vive num cotidiano muito louco, tá ligado? Claro. É muita língua, é muita informação para você, mas mesmo assim você não sente a diferença. Isso é engraçado, entendeu? Pra mim, eu tô falando de mim, né? É bem engraçado, mas uma hora você tem que se tocar e falar, cara, a gente vive num cotidiano muito louco, mas é muito bom, entendeu? Você dialogar com seus avós e elas te entenderem perfeitamente também. E é isso, esse é o cotidiano, entendeu? Pra mim, a minha situação foi essa, entendeu? Eu não sei das outras. Claro. É bem complicado falar. A língua é uma das mais importantes porque é por meio dela que a gente aprende a conhecer, a nomear e a interagir no mundo. E muitas vezes nós temos estudantes e pessoas que vêm da família que fala a própria língua e eventualmente mais uma para quebrar o galho. E eu tenho visto que há indígenas que falam, além da nossa língua, 2 ou 3 das dele. Ou seja, então a riqueza é muito maior. Mas, bueno, Naldo, antes de encerrarmos, eu gostaria de lhe perguntar, como vai correr esta semana agora, que é a segunda semana do evento intitulado Quarta dos Estudantes Indígenas da UFSCar. Essa semana aqui eu espero que tenha a mesma recepção da semana passada, que seja bem, que o público participe bastante, que os indígenas em si, elas falem da temática indígena. Que hoje, por exemplo, vai ter uma roda de conversa com a cacique, o nome dela é
Omáguas Cambeba, era o Nilde Firmino. Então vai ser uma roda de conversa muito boa, já tá... eu acho que é Teatro Florestan Fernandes Júnior, né? Isto. Lá vai... Bento Prado Júnior. Sim, Bento Prado. É Bento Prado Isso, Júnior. É no Bento sim. Prado, a conversa com ela. E amanhã, frisar, né, que eu vou estar, nós, do coletivo CCI e alguns parentes lá do Rio Negro, né, todo mundo lá do Rio Negro, a gente se juntou para falar sobre um pouco da cultura, entendeu? A gente vai demonstrar comidas típicas, a dança mauaco, da bucuri, e algumas bebidas regionais de lá. A gente vai apresentar, espero que todo o público participe e com a gente, que será muito bom. E será muito bom para nós, indígenas do Rio Negro, demonstrar um pouco da nossa cultura também. Que lindo. Nós vamos ver se a Rádio Fiscar estará lá presente no evento com vocês. Bom, nós entrevistamos hoje, então, o Naldo, que é um dos organizadores deste evento importantíssimo, que é a 4ª Semana dos Estudantes Indígenas da Universidade Federal de São Carlos. O Naldo é estudante do curso de Linguística e da etnia tucano. E é um sujeito que fala, além do nosso português, pelo menos mais 3 línguas indígenas. Para nós que arranhamos o espanhol e o inglês, não é? Você já nos ganha por pelo menos uma língua. Na verdade, Ronaldo, eu falo, além do português, eu falo tucano. Eu entendo a língua da minha avó. E você entende, mas não fala? Não falo, mas eu entendo muito bem. Mas, sim. Enfim, dá para se comunicar. Muito bom, nós retornaremos então amanhã no Rádio Fiscar Entrevista com mais da comunidade indígena que estuda aqui na Universidade Federal de São Carlos. Desejamos a todas e todos um excelente dia e até a próxima. Você escutou Rádio Fiscar Entrevista.